Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Bitar Podcast. Eu sou o Lindomar. E eu sou a Rubia. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre desastres ambientais. O que será que esses desastres falam sobre a saúde do meio ambiente? Nos últimos anos nós acompanhamos aí, vários desastres ambientais, como de Brumadinho, de Mariana, as queimadas na floresta amazônica, no Pantanal, e a gente sabe que esses biomas, eles dificilmente pegariam fogo de modo natural, já que são ambientes úmidos. Sim. Né? E será que esses desastres naturais, eles são naturais mesmos, ou eles estão sendo provocados cada vez mais pelo homem, né? Então, temos hoje como convidada e como convidado a Tatiana Santos, que é agrônoma e trabalha com a recuperação de áreas degradadas. E também o Cláudio de Mauro, que é doutor em Geografia Física, professor do Instituto de Geografia da Universidade Federal de Uberlândia e diretor desse mesmo instituto. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Acho que a gente pode começar o assunto perguntando o que é o meio ambiente, né? A gente ouve tanto falar assim, cuidem do meio ambiente, o meio ambiente é o futuro do nosso planeta. Então, o que é o meio ambiente? Né? O que engloba o meio ambiente? São só as matas, a área urbana também? Eu falo? Bom, o espaço onde se dão as relações da sociedade com os componentes da natureza é o meio ambiente. O meio ambiente é onde o território que é ocupado pelas populações, mas que é constituído de componentes físicos, humanos, né? Então, quando nós falamos em componentes físicos, nós falamos em geologia, falamos em solos, falamos em cobertura vegetal, falamos no clima, são componentes do meio ambiente. E temos as interferências das relações sociais. Então, os povos, por exemplo, que são originários desses biomas, ou aqueles que ocupam, que invadem, portanto, os biomas que eram ocupados por populações originais, vão produzindo transformações. E o grande transformador do componente ambiental, produzido pelas relações humanas, é a economia. Porque através da economia se apropria dos componentes do meio ambiente, como por exemplo o solo, a geologia, a vegetação, a vida das pessoas, né? E com isso se transforma. E nós estamos vivendo agora uma grande relação que é identificada com as mudanças climáticas, Sim. que estão produzindo grandes transformações nos componentes do meio ambiente. Que não são boatos, né? Porque tem esse burburinho sobre o aquecimento global não existir, né? Inclusive. Pois é burburinho mesmo. Burburinho. Né? De quem não acredita na ciência. Né? Porque quem tem vínculo, né? E acredita nas relações, vamos dizer, nas relações humanas com os componentes da natureza e enxergado sob o ponto de vista da ciência, né? A Tatiane, por exemplo, que é da área da agronomia, né? Ela certamente identifica mudanças climáticas. Nós estamos tendo cada vez mais precipitações concentradas, chuvas concentradas. Quando eu falei em precipitações, eu estou falando em torrencialidade. Né? Se você olhar, por exemplo, para as nossas cidades, vocês vão ver que elas estão cada vez mais sujeitas a inundações. Sim. Né? Ou seja, avenidas, ruas que eram, na verdade, colocadas à margem de rios, passaram a ser ocupadas pelos transbordamentos desses rios nos períodos de chuva, porque as chuvas são muito intensas em períodos muito curtos, e isso é que se chama torrencialidade. O nível do mar sumindo também, né? Cidades sumindo, inclusive. Agora, sabe, também é muito importante nós entendermos que, ao longo da história do planeta, nós já tivemos muitas mudanças climáticas, né? Que são naturais. É natural que nós tenhamos, por exemplo, uma coisa chamada eustasia, ou subida do nível do mar, e resistasia, abaixamento do nível do mar. Então, você tem essas diferenças, essas questões, que são naturais em função dos tempos, da circulação do planeta,
dos movimentos que o planeta faz e coisas desse gênero. Mas, a partir da chegada da motosserra, da entrada efetiva dos seres humanos de uma maneira mais abrupta nos biomas, nós temos tido um aumento muito significativo das mudanças, que durante algum tempo a gente chamava de variação climática, né? Sim. Podia ser variação climática, mas como elas ganharam uma conotação muito forte, elas são muito consistentes, elas estão produzindo transformações. E aí, por isso é que nós estamos falando em mudanças climáticas. Seja pelo aquecimento, né, produzido por, vamos dizer, emissões de partículas gasosas, por queimas e coisas desse gênero, ou seja, por situações urbanas. Por exemplo, nós tivemos estudos que mostraram que em determinadas cidades você tem uma concentração daquilo que se chama ilha de calor. O que é a ilha de calor nas cidades? Então, se você pega uma cidade como Belo Horizonte, uma cidade como São Paulo, uma cidade como Rio de Janeiro, para aquela quantidade de atividades existentes ali, você tem um comportamento, inclusive em relação à atmosfera, que não é a mesma dos lugares onde você tem cobertura vegetal, onde tem floresta, onde tem cerrado, Sim. onde tem o Pantanal, né? Exato, Ali, muito diferente, né? Muito diferente, e consequentemente forma aquelas ilhas de calor. Tem estudos científicos sobre ilhas de calor nesses grandes centros urbanos. Interessante. E você, Tatiane, o que é o meio ambiente aí para a gente? É interessante a sua pergunta, porque muitas vezes o meio ambiente nos remete ao meio rural. Mas não, no ambiente urbano nós temos o meio ambiente e todos nós temos essa responsabilidade de cuidar dele. De uma forma mais prática, como o professor Cláudio de Mauro comentou sobre as ilhas de calor, uma responsabilidade que todos nós deveríamos ter, mas muitos não praticam, seria ter uma árvore na porta de casa, nas calçadas. Isso reduz essas ilhas de calor. Pelo contrário, as pessoas cortam, né, as árvores na porta de Exato. casa porque suja. Mas aí é a questão da gente ter um conhecimento. Tem árvores que é natural que elas caiam as folhas, totalmente ou parcialmente. Tem outras que não, são as perenifolhas. E hoje nós temos aqui em Uberlândia, no caso, o Horto Municipal, que doa gratuitamente essa muda e nos orienta. Se a gente mora do lado da fiação elétrica, a gente consegue uma muda de porte pequeno. Se a gente mora do lado contrário, a gente pode plantar uma árvore de porte maior. Então, a gente não vai prejudicar essa fiação e vai buscar, então, uma que não caiam tanto as folhas, as flores, mas que tem tantos benefícios, dentre eles, reduzir essa ilha de calor. Que bacana. Tatiana, você cita que a gente tem, né, uma responsabilidade social. Como fazer essa informação chegar para mais pessoas, né? Dessa questão de que em várias cidades existem os hortos municipais e que é possível a doação de árvores, que não vai trazer aí, né, nenhuma problemática nesse sentido de sujar, de fiação. Enfim, qual seria uma medida da gente poder fazer com que essa informação chegue para mais pessoas? Algumas cidades possuem hortos, outras têm os viveiros a nível estadual e que eles fazem essas doações. Então, muitas vezes é a gente passar essas informações, na faculdade a gente passa isso para os alunos e a gente fala muito para os alunos que é muito importante divulgar tudo isso. A televisão, volta e meia também comenta-se, mas é algo um tanto quanto cultural. As pessoas já têm essa questão de que a árvore me incomoda, a árvore vai quebrar as calçadas, mas aí é buscar essas informações e lá eles fornecem em outros locais também, que algumas espécies realmente danificam as calçadas, mas muitas Sim. não. E aí a gente consegue escolher a árvore adequada para cada local. Não tem árvore perfeita, é para cada local. Essa tem que ser uma decisão técnica. Isso. Né? Então nós não podemos imaginar que alguém pode sair plantando o que quiser, né? Seja nas praças, nos jardins ou nas calçadas. Tem que ser o vegetal adequado para aquelas condições. Por exemplo, quem vive na área do cerrado, obviamente vai ter uma preferência para colocar uma vegetação do cerrado, adaptada sob o ponto de vista climático e que também vai ter condições de sobreviver naquele espaço pequeno
que é vamos dizer, um quadradinho que a gente faça na calçada para a colocação de uma árvore. Então, isso tem que ser feito de uma maneira técnica. E por isso é importante que as prefeituras municipais tenham pessoal qualificado para orientar a população. Agora, Rubia. Isso. A Rubia perguntou, tá, e como é que a gente vai divulgar isso? Através da Rubia, através do Lindomar, através dos podcasts, através do diálogo estabelecido entre professores e alunos. A professora Tatiane se referiu a nossa responsabilidade como educadores na universidade e na formação de docentes, de professores, porque os professores vão dar aula para milhares de crianças e jovens, né? E nós sabemos que quando os jovens e as crianças se envolvem, a família acaba se envolvendo. Sim. Né? Na minha geração, nós tivemos uma experiência interessante com a presença e a participação dos jovens. Foi a colocação do cinto de segurança quando a gente está nos carros. Até aquela época não se usava cinto de segurança. E aí, então, houve uma decisão de que as escolas tinham que trabalhar essa questão e as criancinhas, né, principalmente os menores, tinham que entender a importância do cinto de segurança. Então, quando a criançada vai para o carro junto com o papai e com a mamãe, fala, mas você não está usando o cinto de segurança, né? Você está passando o sinal fechado. Então, nós temos que ensinar a partir da base. Agora, é evidentemente que tem que haver também um trabalho de punição para quem age indevidamente. Não é? Nós não podemos, evidentemente, passar pano para coisas mal feitas. Né? Agora, que seja isso feito de uma maneira competente, clara, que não venha a gerar conflitos ainda maiores nas relações sociais. Isso tudo pode ser feito, deve ser feito. Agora, a imprensa pode nos ajudar muito nisso, né? É importante a gente falar a respeito dos canais alternativos. Né? Tem tanta atividade alternativa. Tem o pessoal que faz teatro, né? E que faz representações cênicas, às vezes nas ruas. Eu sempre gostei, olha, eu dou até tapa no microfone aqui para falar para vocês sobre a importância do papel que tem o teatro de rua, por exemplo. Sim. Né? No meu entendimento, nós temos que ir para as ruas, fazer manifestações, fazer apresentações envolvendo comunidade, os setores mais empobrecidos que estão nos bairros e que muitas vezes não tem outra alternativa. O diálogo tem que ser estabelecido, né, para mostrar a importância do quê? De nós termos a recuperação do nosso cerrado, porque a gente, de maneira geral, fala da floresta amazônica, e tem importância, tem que falar mesmo. Sim. Fala do Pantanal, porque são coisas mais evidentes, mas o nosso cerrado está sendo destruído, essa é a realidade, sendo substituído por atividades que não têm relação direta com o cerrado. Aí nós vamos assistir, por exemplo, aquelas nuvens de poeira que tem acontecido mais recentemente. Sim, saiu uma notícia ontem mesmo. Envolvendo cidades. Aí o que acontece? Fazem um tipo de utilização do solo, depois, embora tenham construído curvas de nível, né, em boa qualidade, depois vem ali, passam máquinas ali, homogeneizam e deixam aquele material solto. Aí vem os ventos e leva aquilo tudo. Só que leva junto com matéria orgânica, leva junto com agrotóxicos, porque o pessoal gosta de falar que se trata de remédio para colocar vamos dizer, nas plantações. É remédio para planta, ou para matar bicho, mas também tem impactos para a vida humana. Né? Tanto é que na hora que vai se fazer a aplicação desses componentes nas atividades de produção, o pessoal usa EPI, que são aquelas... Os equipamentos de proteção individual, né, que muitas vezes chegam a ter um aspecto de gente que está andando na Lua. Não sei se vocês já viram aquilo. Disso, né? A Tatiane entende, né? Isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, Tatiane. É isso mesmo, porque essas nuvens de poeira, eles carregam essas partículas, esse solo fica desagregado, fica partículas muito pequenas. E tudo isso é muito importante porque isso faz diferença, vai fazer falta no solo, porque a matéria orgânica, ela aduba, né? E aí... tudo isso vai ser levado. Essas primeiras camadas do solo, elas são muito importantes para o plantio. E a gente perde muito, e aí vem isso afeta a qualidade de vida nesse meio urbano.
Sim. E assim, entrando mais nesse ponto dos desastres ambientais, né? O que pode ser configurado um desastre ambiental, né? E um desastre ambiental são só aqueles que ocorrem naturalmente, só aqueles que são provocados pelo homem? É possível diferenciar aquele que é provocado pelo homem e aquele que não é? Quando você sai uma notícia aí e você vai para diferenciar, né? Como que a gente pode ficar sabendo se foi provocado ou não? Quer falar? A pergunta pode ser desafiadora, né? Não, essa é a pergunta do $1 milhão, né? Sim. Quer dizer, todo mundo tem que aprender a falar sobre ela, porque, na verdade, é possível sim diferenciar. Você tem efeitos naturais, por exemplo, precipitações de chuva em áreas de serra, tanto é que tem normas que dizem o seguinte: em áreas com declividades muito fortes, né, com desníveis muito expressivos, nós não podemos ter a implantação de residências. E não se respeita isso, não se respeita isso. Então aí ocupam-se essas áreas que são frágeis, tem fragilidade. Já oferecem um risco. Isso. Então, na verdade, as populações que vão ser levadas para aqueles lugares, elas são populações que vão estar em situação de vulnerabilidade. Vulnerabilidade é você estar sujeita ao risco, mas não está submetida ao risco. Então, depois que você está vulnerável, se os efeitos que são previstos de uma precipitação elevada acontecerem, então você vai estar sob risco. E depois vem a catástrofe. Aí então você tem escalas de vulnerabilidade, de risco e de catástrofe. Olha, se eu levo uma população para morar em uma área de desnível topográfico muito alto, sujeita a escorregamentos e movimentos de solo, então evidentemente que eu estou fazendo com que aquela vulnerabilidade se transforme em risco e se transforme numa catástrofe. Aí você pega, por exemplo, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, lá na região de Petrópolis. Sim. Aqueles escorregamentos enormes. Eu tive a oportunidade de visitar com meus alunos de geomorfologia da Universidade Federal de Uberlândia aquela realidade. Né? E Eu acho que teve recentemente, né? Tem tido a cada 4, 5 anos acontece isso. Por quê? Porque são áreas que não poderiam ter sido ocupadas. Aí vai dizer, não, mas não podia ocupar, então ia ocupar onde? Ia ocupar nos lugares onde os riscos são muito menores. Né? A vulnerabilidade é muito menor. Isso é possível. Agora, para que você possa fazer um planejamento com essas características, você precisa, na verdade, ter controle sobre a propriedade da terra. O que a nossa legislação diz, o que a nossa Constituição diz, e o que o Estatuto da Cidade, que é uma lei que veio em 2001, chama-se Estatuto da Cidade, que foi construída pelos movimentos populares, pelos movimentos de trabalhadores, pelos movimentos profissionais, pela Instituto dos Arquitetos, pela Associação dos Geógrafos Brasileiros, pelo pessoal da agronomia. Esse pessoal se reuniu todo e apresentou uma proposta de construção do Estatuto da Cidade, que estabelece normas, inclusive, para a ocupação das áreas urbanas. Os municípios, muitas vezes, introduzem aquilo na sua legislação, mas não introduzem de uma maneira a serem aplicados. Então, não aplica. E quando não aplica, os riscos são enormes, as consequências são desastrosas para aquela população urbana. E não apenas para a população urbana, porque aquilo que acontece na cidade acontece também com repercussões nas outras áreas. Né? Essas relações têm que ser estabelecidas e compreendidas. Então isso é no que diz respeito aos escorregamentos de solo. Mas e quando nós pensamos nas margens dos rios, que deixaram de ser o canal maior do rio, porque o rio tem um canal dele, o canal natural, tem o canal médio e tem o canal maior. O canal maior é onde o rio chega nas suas chuvas, nas situações de chuvas excepcionais, nas cheias excepcionais. Essas áreas passam a ser ocupadas, às vezes, por residências. E aí o que vai acontecer? Então não é o rio que entrou nas casas, são as casas que entraram no rio. Sim. Né? Foram colocadas as pessoas a morar, a construir suas casas, a comprar casas em lugares de risco, mas de risco com possibilidade de catástrofes. Né? As catástrofes, de maneira geral, elas têm relação social e econômica. As cidades, quem são os produtores das cidades, por exemplo? São os donos das terras,
são as incorporadoras imobiliárias, são as normas feitas pelos estados, então pelos municípios. E esse conjunto de componentes decide aquilo que deve ser feito nas cidades. Então, se as cidades são ocupadas dessa maneira, com riscos de inundação, com áreas de escorregamento, é porque houve um planejamento para que isso acontecesse. Sim. Então, o pessoal diz, não, faltou planejamento. Não faltou planejamento. O planejamento, nessas circunstâncias, foi feito para que acontecesse isso, porque se sabia que iria acontecer. Colocou a população para morar na margem do rio. E aí, então, joga esgoto no rio. In natura. O que é o esgoto in natura? Tira das casas, né, das áreas de esgotos, E já vai diretamente. e vai diretamente para o curso de água. E aí, então, o rio fica contaminado. E olha, ele fica contaminado por componentes biológicos, mas fica contaminado também por componentes químicos, com os quais a gente não tem controle. Sim. Se vocês pensarem a quantidade de pessoas que se utilizam de medicamentos nas nossas cidades, e se vocês pensarem, por exemplo, a quantidade de mulheres que usa medicamentos para não engravidar, e que são constituídos, evidentemente, de componentes químicos que não são limpos no sistema de tratamento de água, porque não é um trabalho feito para esse nível de depuração, né? Então, de maneira geral, as nossas cidades têm um sistema de tratamento de água, por exemplo, para distribuir para a população, que é um sistema de tratamento de água que limpa de componentes biológicos, mas tem os componentes químicos. E isso muda completamente as características das populações. Essa é uma das preocupações, por exemplo, do serviço de água em Nova York. Sim. Nova York, porque o que acontece? Aquela quantidade de gente usando medicamentos e aqueles medicamentos indo para a água antes da área de captação de água para abastecimento. Tatiane, eu queria te perguntar, você é professora, né, nos cursos de engenharia ambiental e sanitária também. Como que o engenheiro, porque a gente liga muito o planejamento urbano, né, que a gente entrou aqui com ele, ser voltado para o engenheiro civil, né? Qual é a função do engenheiro ambiental? Ah, sim. Até mesmo como o professor Cláudio de Mauro comentou, há um planejamento. A questão é que não há um planejamento correto, porque os desastres vão acontecer a longo prazo, mas eles vão acontecer. Infelizmente, eles são feitos de modo imediatista, para atender uma situação específica e rápida, o que não deveria. Um ponto importante que o professor citou dos topos de morro. O topo de morro, lá em cima, ele teria que ser uma área protegida, uma APP, é a área de preservação permanente, a gente proteger para sempre, não ter nenhuma intervenção, não retirar essa vegetação. Só que o último código florestal, ele foi alterado, a gente tem um código há muitos anos, mas ele foi alterado a última vez em 2012. E lá diz que agora eu posso ter intervenção, tanto no meio rural quanto no meio urbano. Como o professor comentou, desses deslizamentos de terra, que infelizmente afeta, do ponto de vista material, o que nós temos, nós seres humanos, de mais importante são as nossas casas. E, além disso, a nossa vida, e afeta a vida, muitas vidas são ceifadas por isso, e era algo que as cidades sabem que vão ocorrer. Chega ali, começo do verão, finalzinho de dezembro, começo de dezembro, essas chuvas fortes, nesses locais já é esperado pela população e pelo poder público, sendo que isso poderia ter sido antecipado. E aí você me pergunta, mas o novo código, ele permite que essas áreas sejam ocupadas por quê? Lá ele fala o quê? Antes não tinha um parâmetro topográfico, não tinha uma delimitação de onde poderia, de onde não poderia, a quantidade, o tamanho. Aí falaram de forma generalizada, já que não dá para a gente medir, então vamos liberar. De forma mais simples assim, o que está errado. Porque aí eles não sabiam muito bem definir a declividade, a altura, a base, da onde eu posso ficar, da onde eu posso construir, da onde eu não posso. Mas em vez de liberar para todo mundo, era o contrário. Era feito um estudo. Aqui sim eu posso construir casas, aqui eu não posso. Porque o topo é onde a água da chuva ela vai incidir
primeiramente, e é ali que essa água deveria infiltrar, porque as raízes, seja de uma árvore, seja de uma espécie arbustiva, rasteira, essas raízes, elas propiciam uma porosidade para esse solo. Então, esse solo poroso, essa água infiltra. E vai o quê? Ali, esse morro, essa montanha que a gente está vendo, por vai dentro, amolecendo, né? ela tem água, ela é como se fosse uma caixa d'água. Exatamente, ela vai amolecendo, porque a água não infiltra, porque já está muito cimentado quando a gente tira essa vegetação. E ela vai escorrendo no nível abaixo. Só que essa água vai sendo levada em grande velocidade, porque ela não infiltrou lá em cima. E em grande velocidade ela leva casa, leva pessoas e traz tantos desastres. Desastres que, como você falou, esses não são naturais. Eles Sim. foram provocados pelo homem e não é algo de um ano para o outro, ao longo de muito tempo, mas que dá para evitar. Dá para evitar que próximos aconteçam. Eles parecem ser naturais, né, na verdade. Exato. Quais seriam as medidas, então, pensando em política pública, pensando nesses códigos, o que efetivamente poderia ser feito para evitar esses desastres que parecem ser naturais, mas que não são? Tem a ação do homem ali, né, do ser humano. A princípio, uma grande revisão, que a gente não sabe se isso aconteceria, mas uma revisão no novo código. Porque ele, como o professor falou, essa faixa de vegetação próxima aos rios, às margens, ela diminuiu bastante. Antes, a faixa mínima de vegetação que eu deveria deixar numa margem, de um lado e do outro do rio, era 30 metros o mínimo. 30 metros é algo significativo. Hoje, esse código me diz que a faixa mínima que eu posso deixar são só 5 metros. 5 metros é insignificante. Às vezes é a copa de uma grande árvore, ela já dá os 5 metros, mas ela não vai proteger. Seria, então, a nível nacional, uma grande revisão do código, um novo código aí a ser realizado. Agora, essa revisão, ela passa obrigatoriamente, né, Tatiane, pelo respeito aos conceitos que foram desenvolvidos pela ciência. Exato. Né? Chamar a população. Porque você sabe o que acontece? Muitas vezes o pessoal acha que só quem pode falar a respeito desses temas são os professores das universidades, os técnicos. Não, a população, aquele morador da beira do rio, ele sabe até onde chega a água no período de chuva. Ele está vivenciando aqui no dia a o dia, problema. né? Então ele tem que ser chamado para participar. Porque muitas vezes, como disse muito bem a Tatiane, você tinha 30 metros. No entorno, por exemplo, de áreas de nascentes, são 50 metros. Era. Né? Aí modificaram isso tudo. E com base em quê? Com base na visão daqueles que estão lá no Congresso Nacional. Que são o quê? Predominantemente homens, brancos, donos de terra, donos de armas. Quer dizer, que tem uma visão de mundo. Né? E que usam justamente o seu processo produtivo para se enriquecer. Só que, na verdade, a nossa relação com o planeta tem que ser uma relação de afinidade. Nós somos o planeta. Quando a gente fala o planeta Terra, tá, mas nós somos o planeta Terra. A gente respira o ar do planeta Terra que nos transforma. O meio ambiente é o todo, né? E a gente tá inserido no todo. Exatamente. Então essas mudanças precisariam ser feitas e agora a gente tem muito receio. Muitas vezes mandar para o Congresso Nacional um projeto de lei para criar certas alternativas, quando chega, como vai sair depois do Congresso Nacional, ninguém sabe. Porque, na verdade, os interesses econômicos que predominam acabam efetivamente exercendo um papel decisivo. Então, nós temos que nos preocupar com essa questão da legislação, primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que fortalecer os movimentos sociais que lutam pela preservação do meio ambiente. Não é possível nós imaginarmos, né, que os ambientalistas são tão radicais a ponto de não quererem política de desenvolvimento. Não existe essa dicotomia entre política de desenvolvimento e preservação ambiental. A preservação ambiental, ela pode ser feita junto com processos de desenvolvimento econômico, né, compreendendo-se que o desenvolvimento econômico não é simplesmente crescimento do PIB. Aumenta o PIB, então o pessoal acha que teve desenvolvimento. Não teve desenvolvimento. Teve enriquecimento maior de alguns setores. Mas quando nós falamos em desenvolvimento, nós falamos em distribuição de riqueza, em bem-estar social, na felicidade humana.
né? E todas as relações que podem ser estabelecidas entre a sociedade e os componentes da natureza, e compreendendo a sociedade como constituída de seres humanos que fazem parte da natureza. Sempre quando eu falo as relações sociais e os demais componentes da natureza, porque tem os outros componentes da natureza que precisam estar articulados aí. Então isso tudo precisa ser levado em conta na elaboração da legislação. Agora, cada vez mais a sociedade civil tendo capacidade de participação, Sim. de fazer exigências, de fazer pressão, né? Porque nós não podemos ficar de braços cruzados assistindo o que fazem com o planeta, né? E, consequentemente, com a vida humana. Nós temos que construir um novo relacionamento, uma nova forma de relacionamento entre a economia, que integre economia, sociologia, cultura, bem-estar social, componentes da natureza, todos. Sim. Aproveitando esse gancho, e a gente, né? Porque eu acho que, assim, pelo menos o que eu vejo, né? A gente comentou sobre as mudas de plantas, a distribuição. Eu lembro que na escola, no ensino fundamental, tinham eventos, não só na época do meio ambiente, principalmente naquela, mas eram eventos que a gente tinha um conhecimento ali sobre a importância da água, do meio ambiente, e recebiam essas mudas, né? Então, eu acredito que às vezes falta uma visão de que a gente vive no planeta, a gente não vai sair daqui. Então a gente precisa ter consciência de que ali é a nossa casa. Então a gente precisa cuidar dela. E quais são esses hábitos? Como que a gente pode cuidar desse meio ambiente? Porque às vezes a gente preocupa muito com o todo, né? Igual a questão da Amazônia, muito importante, né? Mas e a gente? O que a gente faz com o lixo, né? Eu descarto o óleo no ralinho? Ou será que eu coloco numa garrafa PET e entrego para coleta seletiva? Tem coleta seletiva na minha cidade, né? Eu acho que a gente já começa por aí, a gente falando sobre o lixo. Você falou sobre os remédios, né? O descarte ali na água. Então, quais são os passos que a gente pode seguir para poder cuidar desse ambiente também? Porque é um dever nosso, né? Existem pessoas ali com ambições, assim, que passam por cima, existem, mas e a gente, né, como sociedade? A gente tem consciência que a gente também faz mal para o meio ambiente? E fazemos muito né? mal, mas podemos fazer muito bem também. Vamos começar dentro de casa, né? Como você falou. Primeiro, a gente pode e a gente deve economizar água, seja para um banho, seja para lavar uma roupa, uma louça, principalmente. A gente tem que sair um pouco desse automático de que a gente está acostumado a fazer assim, eu sempre fiz assim, e a gente consegue. A gente pode, sim, na hora do lixo, a gente sabe o que é um lixo orgânico, o que realmente não dá para reciclar e alguns materiais que a gente pode. Algumas cidades, realmente, esse podcast vai atender a jovens de várias cidades aí, né, do nosso país, e em algumas isso não é uma realidade ainda, infelizmente. Mas aqui em Uberlândia, no caso, nós temos ecopontos. Então a gente pode levar esse material, mas em vários bairros também, esses caminhões passam na porta de casa. E a gente pode fazer. Mas num outro ponto também que você comentou dos remédios, o professor também. Em muitas farmácias aqui na cidade, em várias outras, a gente leva esse medicamento que está vencido. E a gente tem um local que a gente deposita. Deposita aquele blister lá onde tem o medicamento e depois em outro a caixa, a bula, que é o papel para ser reciclado. Outra questão. A gente não precisa viver com muito, a gente não precisa ter muita roupa, a gente não precisa ter muito sapato, a gente não precisa comprar demais. A gente precisa do que é o suficiente ali, o necessário. Mas o que isso tem a ver? Eu tenho condições, eu não posso? Poder pode. Mas muitas vezes a gente adquire muito, que a gente faz muito pouco uso, e para tudo isso há um gasto muito grande de água para essa produção de roupas, principalmente. E a gente pode, com essas pequenas atitudes, mudar.
contribuir um pouquinho, mas que é uma contribuição significativa. E será que a gente tem um ponto que eu me pego pensando, assim, às vezes, particularmente, será que a gente tem consciência da quantidade de lixo que a gente produz? Não tem. E Não é tem. grande. Um copo descartável, igual, às vezes você vai pro trabalho, né? E aí você tá ali todos os dias. E aí, vamos supor que tem um cantinho do café. Você usa o copo descartável porque você tá ali todo dia, leva uma caneca, né? Então a gente já começa, porque vamos supor que você toma café todo dia. Só ali você já foram uns 30 copos. Então, a copo é plástico. Então, acho que a gente começar a gerar um pensamento assim, nossa, o que eu tô fazendo, né? Isso. Cara, o que eu tô fazendo? E pra onde vai tudo isso? Exatamente. E muita coisa que a gente adquire no nosso dia a dia é muito descartável e a gente pode mudar para algo mais durável. Uma vez eu levei os alunos no aterro sanitário aqui de Uberlândia e eles ficaram impressionados com a quantidade de caminhões que chegam por minutos lá. É constantemente. Lá funciona até de noite. Agora, isso tudo é essa produção de lixo muito grande que a gente faz. E lá tem um tempo de vida útil. Na época que nós fomos lá, seria até 2029. Isso já tem alguns anos. Isso deve, às vezes, até ter reduzido. Ou seja, nesse local onde está, vai chegar no momento que não dá para depositar mais esse material. E a gente vai ter que ir para um outro, que já não pode ser qualquer bairro, não pode ser em qualquer local. E a gente já vai para um outro. E é um local que depois ele fica meio que inutilizado. A gente não pode construir casas, não pode ser um bairro, a gente não pode lotear. Não pode plantar também, não pode né? plantar, tem toda uma movimentação de terra, tem contaminações por metais pesados. Então é uma grande área que a gente acaba perdendo. Só vira um parque, uma área para se preservar, o que é muito importante, mas assim, em questão territorial, a gente perde muito. Pensando no que foi falado aqui, né, de que nós, seres humanos, somos também o meio ambiente, nós somos o todo. Por meio desses vários desastres ambientais, desses impactos, dessas nossas ações, nós estamos adoecendo também devido a esses vários fatores? Como que é a nossa relação, a nossa saúde em relação a todas essas vivências, desses desastres, impactos e etc.? Olha, eu queria abordar essa questão que você está trazendo, que é da maior importância, porque ela tem efeitos que não são apenas físicos, mas são mentais, de sofrimento mental, né? A nossa sociedade está ficando cada vez mais doente e precisa de tratamentos e precisa ter compreensão de que vai precisar de tratamentos mentais. Não é? Então é importante nós compreendermos essas pressões que nós sofremos nas áreas urbanas e urbanizadas e pedir apoio técnico quando for o caso, aumentando o número de depressões, de sofrimentos mentais, que precisam ser controlados antes de se transformarem em alguma coisa muito grave. Quando nós falamos na questão dos resíduos, como muito bem abordou a professora Tatiane, eu tenho um pouco de receio de ficar dando a ideia de que a responsabilidade é das pessoas. Sim. As pessoas têm que fazer por uma questão de cidadania, tem que fazer. Eu tenho que economizar com o meu banho, tenho que fazer separação para entregar para coleta seletiva, mas nós temos ao mesmo tempo que fazer um trabalho para que se produza menos resíduos. Se vocês forem verificar, por exemplo, a quantidade de resíduos que são produzidos pelas nossas compras, né? Então, por exemplo, existem alguns medicamentos que vêm dentro de uma caixinha, vêm num componente metálico e ali tem um comprimido com uma bula enorme, com grandes coisas. Por que precisa ser dessa maneira? Sim. Antigamente, nós tínhamos a produção do leite, em que o leiteiro vinha trazer na porta da nossa casa e colocava ali e trocava. Nós trocávamos o recipiente, o vasilhame. Né? A mesma coisa com a compra que a gente faz no supermercado. Então, na verdade, nós temos um processo produtivo que é exageradamente jogador de coisas fora. Né? Se você pensar também na produção de equipamentos, né? Principalmente aqueles que são provenientes de atividades minerárias. Então você tem a extração mineral, você depois tem a transformação, e depois dessa transformação é que vai haver uma transformação segunda
para gerar um bem de consumo, né? E você tem uma quantidade enorme de produtos que são jogados fora. Então o sistema produtivo nosso, ele é exagerado. Então tem que mudar o comportamento humano? Tem, mas tem que mudar também o comportamento dos grandes negócios que tem que se preocupar em não desperdiçar a natureza. Sim. Cada vez, por exemplo, que se produz uma caneta, o que é que se joga fora? O que é que se perde? E por que tem que ser assim? Não precisa ser assim. Pode haver uma adaptação. Por exemplo, a questão da água. A gente geralmente põe a culpa, né, da falta de água para o nosso banho. Eu costumo dizer, não é meu banho de 10 minutos que acaba com a água. Porque, veja, se eu tenho um sistema produtivo em que 90% da água captada vai para a irrigação ou para o setor rural, 90% do que é captado vai para isso. Fora as indústrias. Mas as atividades industriais, isso tem que ser reduzido. Tem que ser reduzido. Quer dizer, se você reduzir 10% do que se produz, da captação de água do nosso Triângulo Mineiro, que vai lá na região do Pontal, entre o Rio Grande e o Rio Paranaíba. Paranaíba e Grande. Ali, 90% da água vai para o setor rural. Ora, se eu tirar 10% daquela água, eu posso levar para consumo humano. E como que essa água vai para... Você até dá aula no curso de agronomia também. Sim. Como que essa água vai parar nesse setor da agronomia? Por exemplo, é usada para irrigação? Ou ela é descartada de uma maneira... como que fala? Me fugiu a palavra. De uma maneira que não deveria ser descartada. Essa água, muitas vezes, ela é retirada, né, dos córregos, dos rios, que estão lá nesse ambiente, né, rural, e elas são levadas até essas lavouras. Mas ao mesmo tempo que esse rio, ele percorre esse ambiente rural, ele também vem, o mesmo rio, ele também vem para o meio urbano. A questão é que muitas vezes ele chega em menor, essa água, ela pode chegar em menor quantidade para nós e também mais poluída, o que é um grande problema. Por isso que tem que atuar o meio rural e o meio urbano de forma conjunta para aumentar a vazão dessa água e diminuir a poluição. Com agrotóxicos também, né? Também. Mas aqui em Uberlândia a gente tem um programa interessantíssimo e que funciona há 14 anos, se não me engano, 14. É o programa Buriti do DEMAI. Uberlândia é uma referência nacionais, né? Sim. Uberlândia e essa empresa, né, o Departamento Municipal de Água e Esgoto, que é o DEMAI, é uma referência no país. E o programa Buriti, por que Buriti? Buriti é uma palmeira. É uma palmeira que quando a gente está andando lá na fazenda, lá de longe, a gente vê aquela espécie, a gente fala, eu já sei que lá tem água. Tem água por ali. Tem água por ali. Lá tem nascentes, lá tem córregos. E lá é um ambiente que a gente chama de vereda. É um solo diferente. É um solo que tem muita água. E isso, a gente já sabe também que é uma APP, é uma área de preservação permanente. Geralmente são os covoais, né? Isso, os covoais. Lá eu não devo plantar, eu não devo colocar o gado ali, introduzir. É uma área que prioritariamente ela tem que estar cercada para evitar que o gado vai lá e que a gente não tenha essas intervenções. Mas, infelizmente, não é sempre assim que acontece. Mas esse programa Buriti, ele faz o quê? Ele leva proteção para essas áreas e também a recuperação, porque em algumas dessas áreas elas já estão degradadas, foi tirada essa vegetação original. Então, eles levam a esses produtores rurais de quem? Produtores rurais aqui de Uberlândia. O rio que abastece a nossa cidade é o rio Uberabinha, e ele tem a nascente em Uberaba. Então, desde lá, próximo de Uberaba, até chegar aqui em Uberlândia, porque nós temos os pontos de captação no Ribeirão Bom Jardim e na estação de Sucupira, agora mais recente, né, há poucos meses aí, menos de um ano, a gente começou a captar, eu digo Uberlândia DEMAI, né, a captar água do Rio Araguari para abastecer Uberlândia, que Uberlândia está crescendo muito e vai crescer muito mais. Então esse programa Buriti também vai abranger produtores rurais que estão a montante, acima do local que capta essa água. E o programa Buriti, ele vai até esses produtores antes
eles tinham que ficar meio que insistindo, conversando, falando da importância. Mas esse programa funciona tanto que o Masterson, que é um dos coordenadores, ele fala que nem precisa ir tanto atrás, que os próprios produtores vão atrás, chegam no DEMAI e falam, vamos lá na minha propriedade. E o que eles fazem? Eles cercam essa área, eles doam, é tudo gratuito, eles doam essas mudas, eles fazem todo esse trabalho de plantio, da manutenção, vão nessas áreas periodicamente fazer o controle de formigas, que formiga é uma grande praga mesmo, que pode chegar a matar essas mudas. Tem todo esse trabalho de correção das estradas vicinais, essas estradas lá de terra, lá na fazenda. Por quê? Porque se elas não estão bem protegidas, aquele solo muito friável, ele vai sendo levado pela água da chuva para as partes mais baixas do terreno, que muitas vezes são o quê? As nascentes, os córregos, os rios, isso vai assoreando. E já é comprovado por eles que esse trabalho aí ao longo de quase 15 anos, o que tem feito? A vazão, a quantidade de água nesse rio tem aumentado. E a qualidade também tem aumentado. O que é algo muito importante e que funciona. É um programa, assim, que realmente funciona muito. Sim, então tem chance, né? Tem chance. Essa junção aí, poder Agora, público com os produtores. É importante, né, que haja consciência por parte de toda a comunidade da existência de alternativas, né? E que a gente trabalhe conjuntamente. A gente às vezes responsabiliza as pessoas para fazerem, mas não, isso aí tem que ser ação do poder público, tem que ser um trabalho que nós temos que fazer na universidade, que os produtores têm que efetivamente assumir compromissos, não pode ficar fazendo de conta que não acontece nada. Por exemplo, essa área muito bem colocada pela professora Tatiane, que é a área de nascente do rio Uberabinha e do Bom Jardim, 48% da água que abastece Uberlândia sai do Uberabinha. 52% sai do Bom Jardim. E nós temos ainda agora a alternativa do capim branco, né? Que é no Rio Araguari. Só que tem uma coisa, a água para chegar lá na represa, ela tem que nascer em algum lugar. Então nós temos que trabalhar para conservação da água e conservação das nascentes. Digo para vocês sem nenhuma dúvida, se nós fizermos um bom tratamento das nascentes e das áreas de preservação permanente, dos covoais, né? Tem vamos dizer, um documentário a respeito dos covoais e murundus aqui na área de cabeceira do Bom Jardim e do Uberabinha, que vale a pena a gente assistir. Foi produzida aqui em Uberlândia e muito interessante. Então, o que acontece? Se nós tivermos essa atitude, nós vamos aumentar a disponibilidade de água. E se aumentarmos a disponibilidade de água, nem precisaria gastar 300 milhões de reais para captar lá no Capim Branco. Nós poderíamos ter a manutenção da água e da qualidade da água e aumentar a disponibilidade hídrica desses rios, que são os rios das nascentes. Esses são os rios mais importantes, né? Porque se eles não estiverem preservados, é verdade que esses rios não desaguam antes da captação lá no Araguari, né? Mas tem os outros, então nós temos que estender projetos com essas características, né? Houve um tempo que nós fizemos um esforço para que Uberaba entrasse também no projeto Buritis, porque como as nascentes do Uberabinha e do Bom Jardim estão lá em Uberaba, era muito importante que Uberaba participasse, mas infelizmente não houve possibilidade, não houve um acordo entre os poderes públicos discutindo essa temática. Mas como disse muito bem a professora Tatiane, os proprietários precisam se dedicar à qualidade de vida nas bacias hidrográficas. As bacias hidrográficas têm que ser preservadas para nós termos água suficiente. Agora tem uma outra questão que eu acho que é muito importante, que às vezes a gente chama de catástrofes ambientais e são crimes ambientais. Sim. É o caso, por exemplo, de Brumadinho. Sim, a gente entrar agora nesse ponto. Eu queria só, antes da gente entrar nisso, aproveitando que você falou sobre o Departamento de Água e Esgoto aqui de Uberlândia, né? Eu tenho a oportunidade, até aproveitando aqui o meme do Julius, né? Meu marido tem 2 empregos, do Todo Mundo Odeia o Chris. Eu trabalho no departamento também. Então, eu queria passar isso pro
pro pessoal que está assistindo, que eu não conhecia até entrar lá, né? Eu não tinha conhecimento como cidadão, eu tive que entrar lá para eu saber. Então, por mais que você não seja aqui de Uberlândia, né? Lá recolhe óleo usado, né? Então, esse óleo, ele é direcionado ali para, enfim, pessoas que vão reutilizar, e ele é descartado de uma maneira correta. Então, eles recolhem óleos, lixos eletrônicos, carregadores, baterias, pilhas também, que é muito importante separar. Tem a questão dos recicláveis também, né? E dos orgânicos. Então, para a gente de casa, a gente começar a fazer ali essa pequena mudança que já vai ajudar a pessoa que está coletando lá no aterro. Isso acho que até agiliza, né? Porque por ser uma demanda muito alta, isso até agiliza o trabalho ali da preparação do lixo. Isso então é muito importante a gente levar isso, né? Essa informação do que recolhe, o que não recolhe, e a gente vê se tem isso na casa. Sim. Porque as empresas, elas têm a obrigação de ter uma economia reversa. Aquilo que elas produzem, por exemplo, a área das pilhas e lâmpadas e coisas desse tipo, eles têm que receber de volta para dar o destino correto. É até interessante você ter voltado nisso que eu lembrei. Você falou sobre o lixo, né, que aquilo gera. E uma coisa que eu não conhecia, eu achei muito bacana, são os shampoos e os condicionadores em barra. Que tem pessoas começando a produzir isso e empresas surgindo também. Então, você passa a não utilizar aqueles vidros de plástico que você usa constantemente e você usa a barra, que é igual ao sabonete, a caixinha de papel. Então, né, se desfaz mais rápido que o plástico. E você usa ali normalmente, tem o mesmo efeito. Então, muito bacana essa iniciativa das empresas que às vezes vem até ali da internet de uma movimentação, em desenvolvimento, né, tecnológico, sim, com essa característica, né? Os canudos, sim. Os canudos de papéis também. Eu fui tomar um todinho outro dia. Opa, não, tá falando ali, né? Eu fui tomar um achocolatado. E aí eu falei assim, agora é de papel, né? Que bom. Porque antes era de plástico. E isso gerou muita movimentação entre as pessoas. Então é muito importante a gente se movimentar, se falar assim, nossa, mas isso aqui pode mudar, não pode? Então, como que pode mudar? Até a própria esponja, não só de banho, mas aquela que a gente também usa para fazer a higienização dos utensílios domésticos, enfim. Usar a nossa bucha vegetal, né, que a gente tem em abundância aqui no nosso país, em vez do uso dessa esponja plástica também, já é uma medida. E que depois a gente pode até utilizar, você vai poder falar melhor disso, a usar essa bucha vegetal ali como material orgânico novamente, né, na devolução para a terra. É uma medida também, né? Sim. E eu acabei te interrompendo, né, pra gente fazer esse comentário, mas voltando em Brumadinho, né? Brumadinho, Mariana, e, né, enfim. E tantos outros casos. Eu tive a oportunidade de conhecer isso na Amazônia. Meu amigo. Queridos amigos, as populações originárias têm que ser respeitadas. Nós temos que delimitar as áreas, né, e os territórios indígenas. Nós não podemos continuar com essa situação que autoriza atividade minerária em territórios indígenas. Aquelas populações, aqueles jovens fragilizados, vulneráveis, precisam ser protegidos. A sociedade tem a obrigação de proteger essas áreas, né? Então, por exemplo, na região de Barcarena, lá no estado do Pará, nós tivemos a oportunidade de ver empresas francesas, australianas, financiadas pelo governo brasileiro para se implantar na região, entendeu? E produzindo impactos desastrosos, afetando quilombolas, porque na Amazônia nós temos quilombolas também, que precisam ser preservados, como temos nas nossas regiões, né? A região de Barcarena é uma tristeza a gente verificar o que fizeram com a água naquele lugar e com aquelas populações. Áreas tão lindas, com praias maravilhosas, magníficas e que foram completamente destruídas. Então, você tem verdadeiros crimes ambientais. No caso, por exemplo, de Brumadinho, no caso de Mariana, o rompimento daquelas barragens não é fruto das relações ambientais. Não é, sim, ambientais, mas com uma forte dose econômica. Não é absolutamente uma coisa que poderia ser evitada. Foi negligência. Exatamente. Ocorreu por negligência. Isso é crime ambiental.
né? Às vezes a gente fala em catástrofes e joga a responsabilidade para as pessoas, quando na verdade tem todo um projeto de sociedade aí, né? Aquilo que nós falamos anteriormente. Tudo planejado. Imaginar que isso não seria possível de ser identificado antes é um equívoco. Todo mundo sabia que podia acontecer aquilo. Como tem hoje, só no estado de Minas Gerais, algumas centenas de barragens com riscos. Algumas centenas. Se nós tivermos essa mudança climática no ritmo que vai indo, com torrencialidades cada vez maiores, nós temos uma tendência de ter cada vez mais rompimento de barragens. Como tivemos agora recentemente em Uberlândia, nas cabeceiras de um dos nossos rios, né, em área onde uma das represas reteve água, né, e consequentemente, por quê? Porque tem também a extração de água subterrânea de grandes profundidades, através de pivôs centrais. Isso também tem graves consequências para baixar o nível do lençol freático e dificultar, consequentemente, o processo de evolução na paisagem. Mas eu queria passar para vocês, porque senão eu fico falando aqui, desculpem. A Fabiane tinha falado no começo sobre o fogo, né? Eu acho que foi sobre o fogo, não sei. Mas sobre a camada do solo, né? Da recuperação, daquele solo não ser possível ser recuperado, alguma coisa assim. E a gente vê os incêndios na Amazônia. Eu vi também sobre a dificuldade de recuperação do ambiente onde foi... Ai, gente, nossa, que bug! no ambiente onde foi afetado pelas barragens, né? Onde aquela água acabou passando. Então, é possível recuperar o bioma daquela área? Porque até que ele se restabeleça, né? Vai um tempo. É possível recuperar, mas demora-se muitos e muitos anos. Até a gente fala que tem determinações diferentes. A gente usa recuperar, reabilitar e restaurar. Eu até comento com os alunos que eu falo para eles, vocês vão ver isso em livros, mas cuidado com o termo restauração, porque restauração nos remete a uma obra de arte que a gente vai pegar e tentar reproduzi-la ao que ela era no passado, o original. E isso no meio ambiente é muito difícil. Então, a gente consegue muito mais recuperar e reabilitar quando a gente recupera, mas dá também um destino, uma finalidade econômica. Mas trabalhando com a questão de restauração, eu até comento com eles que a gente pensa muito que é simplesmente plantar árvores. Mas o fato da gente plantar não quer dizer que ela está recuperada. A gente fez uma intervenção ali, uma pequena, importante intervenção, mas a gente tem que acompanhar ao longo dos anos, principalmente quando tem essa perca do solo que você comentou. Porque aí tem um processo de intemperismo. Esse processo de intemperismo é a produção, digamos assim, do solo. É a rocha ali, né? A pedra, a rocha, e através da chuva, do sol, dos micro-organismos, do tempo, pouco a pouco aquela rocha vai sendo desagregada e vai produzindo o solo. Mas isso demora anos e anos e anos. E aí, quando tem um processo erosivo, a gente perde essas primeiras camadas de solo, isso demora muito tempo para se recuperar. Foi o que aconteceu em Capitólio? Que teve aquele desmoronamento de terra? Isso tem... De rocha, na verdade, isso, de né? rocha. Isso tem em vários locais. Lá, no caso, foi a rocha. Mas quando a gente fala de erosão, isso acontece aqui, no meio rural e no meio urbano. É muito comum aqui em Uberlândia, nos córregos, né? Próximo aos córregos ali, nasquelas encostas. Por quê? Porque vai retirando a vegetação original, que não deveria. A gente vê a cidade crescendo cada vez mais, isso no mundo todo, mas a gente vai focar aqui, a cidade crescendo cada vez mais, como o professor comentou, construindo-se casas aonde não deveria, a gente se aproximando muito dos rios, muito dos córregos, e aí a gente vai invadindo um ambiente muito sensível. E é natural que tem alguns rios que ele tem uma vazão ali que é homogênea, mas alguns outros, quando vem um período chuvoso, ele vai expandir, a margem dele vai aumentar muito ali. E aí, o rio invadiu as casas. Não, o rio sempre, o hábito dele, as casas que foram invadindo os rios. Tem toda essa questão. Eu acho que isso é importante a gente levar em conta e verificar, por exemplo, que nas áreas das cidades, às vezes a gente responsabiliza as pessoas que moram nas áreas
que são afetadas. Mas é porque não tem outra alternativa. Não tem tem. gente, na verdade, que precisa ir ocupar as áreas que estão livres, né? Se você pensar, por exemplo, na experiência espanhola e na experiência francesa, as áreas abertas, elas obrigatoriamente devem ter de 20% a 30% de construções para as populações de baixa renda. Ou seja, não pode ter área vazia sem que haja uma destinação com função social. Qual é a função social? De 20% a 30% terão que ser ocupadas pelas populações mais empobrecidas, né? E aqui no Brasil, infelizmente, as coisas não funcionam assim. O que resta para as pessoas é ocupar áreas de escorregamento. Aí vai dizer, não, por que está morando lá? Está morando lá porque não tem outra alternativa. Crie-se as alternativas, né, através de políticas habitacionais, de expansão da cidade, para que as pessoas tenham condições de morar com dignidade, com suas famílias. A Tatiane falou sobre o restauro, sobre a recuperação em relação ao rompimento das barragens, né, de Brumadinho e Mariana. Como que seriam as ações para a recuperação disso tudo que a gente já perdeu de floresta amazônica, por exemplo, e do Pantanal também? Quais ações? Na Amazônia, Eles se recuperam sozinhos? Eu tive a oportunidade de conhecer uma experiência interessante em Belterra. Não sei se vocês já ouviram falar de Belterra, fica nas margens do rio Tapajós. Eu trabalhei durante muitos anos na Amazônia, circulei pelos rios, fiz sobrevoos lá para fazer mapeamentos geomorfológicos. E uma das pontos que nós ficamos é em Belterra, que fica nas proximidades da cidade de Santarém, no estado do Pará. E ali a Fordlândia, desmatou para plantar látex, para a produção de pneus, né? E não deu certo, porque não era um lugar com características próprias. Aí eles abandonaram aquela área e aí veio uma vegetação secundária, ou seja, a vegetação amazônica, ela própria se restabelecendo. Como disse a professora, não vai ser a mesma coisa, né? Então, é um outro processo que consegue se regenerar se a gente deixar completamente livre aquele lugar e, consequentemente, não intervir mais. Mas não é assim que acontece de maneira geral, né? O que tem sido feito? Historicamente, o Brasil entrou na Amazônia com o gado para amansar a floresta, amansar a terra. O que quer dizer isso? O gado vai comendo pelas bordas e aquelas áreas, então, vão sendo utilizadas para outro tipo de produção, para a produção de soja, para a produção de milho, para a produção de pastos e assim por diante. Então, na verdade, você tem uma relação que está estabelecida que vai fazendo com que os biomas vão desaparecendo e sendo substituídos por atividades econômicas. Você pega o Cerrado, por exemplo. Mesmo aqui em Uberlândia, gente, né? Você tem aí no topo, onde a professora Tatiane se referiu, a colocação do quê? Plantio de soja, plantio de cana, pastagens, em grande quantidade, substituindo a vegetação nativa, o cerrado vai sendo destruído. E o cerrado é o que dava sustentação para o lugar. Essas áreas são áreas de cabeceira do Brasil, chamada caixa d'água, né? Para o rio Tocantins, para o rio Paraná, para o rio São Francisco. Então essas áreas precisam ser preservadas. E preservadas como? A recomposição do cerrado implica em um trabalho de muitas gerações, né? Destruir é mais fácil do que reconstruir ou construir, ainda que em outros patamares, né, Tatiane? Exato. Você perguntou se ela pode se recuperar sozinha. Ela pode, mas depende de cada área, uma particularidade. A gente chama de regeneração natural. Basicamente, é eu cercar, mas antes disso, eu tenho que ir lá e visualizar se ali tem algum propágulo que tem uma fonte de vida. Se eu vejo sementes de espécies nativas, se eu vejo naquele local, ou às vezes eu vejo rebrota, mas para que tenha sementes ali, geralmente elas são vindas pelo vento e trazidas pelas aves, eu tenho que ter próximos remanescentes, áreas que ainda sobraram de local, né, com essas espécies nativas, porque aí sim o vento vai trazer e as aves vão trazer. Não, eu estou num local muito aberto, está muito degradado, o solo está muito compactado, muito seco.
muito dificilmente vai regenerar naturalmente. E aí é que a gente tem que fazer a intervenção, que é a recuperação dessa E área. garantir que as abelhas possam cumprir os papéis delas. As abelhas são importantíssimas. Exatamente. E a gente tá perdendo elas, né? É. Muito forte isso também. Então, eu acredito que a gente encaminhando, foi um papo muito legal, encaminhando aí para o nosso encerramento. Se vocês pudessem deixar uma mensagem para quem está assistindo, o que vocês deixariam? Importante, né? Importante. Uma resposta. Assim, para os jovens aí que estão ainda estudando e que no futuro, espero que breve, eles possam adquirir o seu cantinho, os seus lares, que eles não impermeabilizem todo o terreno. Aqui no caso, na nossa cidade, pela lei, 20% tem que ser de área permeável. Eu tenho que deixar a água da chuva infiltrar no meu terreno. Porque assim, se eu deixo meu vizinho e todos deixam, a água da chuva ela não vai acumular em grande quantidade na rua. Ela não vai causar uma enchente. Porque daí eu vou estar contribuindo para isso. E uma árvore na calçada, por mais simples que pareça, mas não é. Além de vários benefícios que ela vai trazer aí, mas também, no caso que a gente está falando, a gente vai contribuir para regularizar esse microclima. O ar fica muito mais puro. A gente também fornece abrigo e alimento para a fauna, os animais. A gente for pensar no meio urbano, aonde que eles vão viver? E eles fazem pousos aqui, né? A gente fala das aves, mas os outros também. E são nessas árvores que vão se conectando com praças. Mas antes disso, a gente tem que buscar informações de qual árvore plantar. Ipê é lindo, maravilhoso, mas para calçada ele não é indicado. Então é a gente trazer, mesmo que de forma assim menor, mas que a gente trazer essa vegetação para dentro dos nossos lares. A gente vai contribuir bastante, por mais que pareça que é pouco, mas é significativo. Bacana, que bom. Eu também avalio que é importante a contribuição individual, não é? As pessoas dizem, mas é uma gotinha, né? Mas tem aquela história daquele passarinho que estava ajudando a apagar o fogo da floresta, que ele trazia um pouquinho de água no bico, e aí cobraram dele, mas escuta, isso não vai mudar nada. Ele falou, mas eu estou fazendo a minha parte. Né? Então cada um de nós tem que fazer a sua parte, isso é importante. Mas a nossa parte também pode ser muito maior. Nós podemos participar dos processos sociais que existem, das articulações dos movimentos populares, fortalecer as lutas daqueles que lutam pela questão ambiental. Sabe, muitas vezes jogaram responsabilidades por situações para o setor ambiental, dizendo, não, eles radicalizam muito. Olha, se eles tivessem radicalizado mais, talvez nós tivéssemos situações melhores agora. Então, é importante que os nossos jovens assumam a responsabilidade de participar ativamente da construção da sociedade. Discutam as grandes temáticas, participem, saiam de casa, não fiquem só presos à televisão e ao telefone celular, mas estabeleçam relações humanas, né? Porque essas relações humanas vão fazendo com que a gente cresça e transforme as realidades do lugar onde a gente vive. Então, no meu entendimento, cada um de nós tem responsabilidades individuais e coletivas. E isso, veja, não é partidário, mas isso é político. Né? Nós temos que tomar a decisão de que nós vamos tomar para nós a responsabilidade de construir o nosso lugar de vida e o nosso país. E que assim seja. Que assim seja. Pessoal, muito bacana. Foi muito bom receber vocês aqui para esse assunto tão importante, né? Que é o meio ambiente, que é a nossa casa, que é a Terra, que é o planeta. Não tem como a gente sair daqui. Então, muito obrigado pela presença de vocês. E é isso. Obrigada, gente. A conversa foi ótima, com várias pautas interessantes aí que assim seja, né? Que a gente consiga driblar as coisas ruins aí que nós próprios causamos para uma recuperação e nosso bem-estar. Obrigada, Tatiana. Obrigada, Cláudia. Muito obrigado também. Isso. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Até!